O capítulo começa quando Munir se encontra com Sue e informa que Sirin descobriu a nova identidade de Sarp. Horas depois, Levin chega à empresa onde Alp trabalha e a recepcionista lhe entrega alguns envelopes. Depois tira uma foto de Alp e pergunta se aquele homem é Alp Karaun. A recepcionista responde que sim. Levin vê que Alp está entrando na empresa, deixa os envelopes na recepção e tenta sair rapidamente do prédio. Levin e Alp trocam olhares brevemente. A recepcionista para Alp lhe entrega um dos envelopes que um jovem deixou para ele. Alp abre o envelope e vê que tem uma foto dele dentro. Ele pergunta para a recepcionista quem deixou aquilo. Ela apenas diz que é um jovem que se apresentou como seu fotógrafo e lhe entrega os outros envelopes. Alp abre todos eles, mas só há páginas em branco neles. Ele se lembra do jovem que passou por ele há pouco tempo. Poucos minutos depois, Sirin entra no carro de Levin. Ele diz a ela que acabou de confirmar que Sarp tem uma nova identidade. Este é Alp Karaun. À noite, Atice prepara um jantar especial para ela. Sirin entra na cozinha e pergunta se terão convidados. Atice não atende, mas a campainha toca e ela pede à filha que abra a porta. Sirin faz isso e vê que Levin está lá. Sirin pede que ele vá embora, porque sim, sua mãe vê que ele estará em apuros. Levin tenta explicar, mas Atice dá as boas-vindas a Levin, que lhe dá um buquê de flores. Sirin não entende o que está acontecendo. Os três sentam-se na sala e Sirin pergunta a Atice o que está acontecendo. Ele sabe que isso não é à toa. Atice olha para ela e seus olhos se enchem de lágrimas. Sirin pergunta se ela era compatível para o transplante. Ele fez tudo isso e até convidou Levin para que ela aceitasse. Atice pega as mãos de Sirin e, chorando, pergunta se ele sente um pouco de compaixão por sua mãe. Para que ela aceite ser a doadora, Sirin responde que, claro, doará a medula para a irmã. Atice abraça muito animada. No dia seguinte, Bahar leva as crianças à escola e conhece a doutora, Yale, que a parabeniza por encontrar o doador. Bahar diz-lhe com tristeza que ainda não é seguro, porque não sabem se Sirin aceita, e Yale diz-lhe que Sirin concordou em ser o doador. Ele estava esperando que Inver lhe contasse a novidade. Bahar começa a chorar de felicidade e Yale a acompanha. Enquanto isso, Sirin ouve o celular da mãe tocando. Atice está no banheiro, então ela não pode atender. Sirin abre a bolsa da mãe para desligar e encontra dentro uma procuração de divórcio. Ela bate na porta do banheiro e quando Atice sai, sua filha com raiva pergunta se ela vai se divorciar do pai. Atice responde que sim. Sirin chora e diz que eles não podem fazer isso. Isso é tudo culpa de Bahar. Tudo de ruim aconteceu com eles desde que ela entrou em suas vidas. Atice tenta acalmar a garota louca e ondulada. Depois de conversar com Atice, Sirin vai a um parque e decide ligar para a empresa de Sarp. Uma secretária atende, e Sirin pede que ele a coloque em contato com Alp Karaun, já que ela liga para a amiga no barco. A mulher pede que ele espere e alguns segundos depois um homem atende. Sirin pensa que é Sarp. Ela confessa que Bahar e seus filhos não estão mortos e que ele deveria falar com ele. De repente, Sirin olha para o lado. Munir está lá, apontando uma arma para ele e com um telefone na mão. Sirin está apavorado. Munir leva Sirin para um quarto escuro, ordena que ela ligue para a mãe e diga que esta noite ela ficará na casa de uma amiga. Sirin obedece e liga para Atice. Depois de desligar, Munir acaricia os cabelos de Sirin e pergunta quem ela prefere, o pai ou a mãe. Munir mostra a Sirin duas telas, uma delas severa, Atice, e a outra, Inver, sendo vigiada. Sirin chorando pergunta o que ele quer. Munir pede que ele mate um dos dois, então ele tem que escolher. Levin encontra um homem sentado em seu carro e pede que ele saia de lá. Este homem vira o rosto e vemos que é Sarp. Os dois vão conversar em outro lugar. Sarp exige que Levin lhe diga quem ele ordenou para descobrir suas informações. Levin lhe conta a verdade. Ele conta a ela que era sua namorada Sirin. Ela disse que era um velho amigo e que ele deveria encontrá-lo. Sarp fica bravo e diz que aquela mulher é psicopata. Ele pergunta a Levin por que eles querem encontrá-lo. Levin diz a ela que sabe que ela quer lhe contar algo muito importante, mas ele não sabe o que é. Sarp diz a Levin que ela agora será a ponte entre Sirin e ele, pois se ela tentar falar diretamente com ela eles a matarão.
Sark dá a ele seu número para contatá-lo apenas por meio de mensagens e Levin aceita. Munir coloca um relógio na frente das telas e avisa Sirin que o tempo está passando. Ele deve tomar uma decisão e dizer qual dos seus pais salvará. Sirin pede que ele não os machuque, pois tudo o que está acontecendo é culpa dele. Munir se aproxima dela e diz para ela não se preocupar, pois não importa quem morra, não sentirá porque será muito rápido. Munir sai do local e Sirin fica chorando enquanto observa seus pais nas telas. Mais tarde, Atice vai ao consultório da doutora Yale e pergunta por que ela pediu para ela vir. Dr. Yale conta que pelos exames de Sirin ela tem hepatite, a doença tem cura, mas o tratamento dura cerca de 2 meses. Atice pergunta se o transplante de Bahar não é urgente. Yale diz que sim, mas Sirin não pode ser doador naquele estado. De qualquer forma, eles ainda procuram doadores compatíveis. Atice sabe que a vida de sua filha Bahar corre cada dia mais perigo. Doutora, Yale diz a ele que eles estão fazendo o melhor que podem, mas ela não pode mentir para ele e a cada dia que passa a vida de Bahar corre mais risco. Atice chorando diz a Yale que Bahar pode ter outro irmão. Yale pergunta o que ele quer dizer. Atice diz a ela que quando ela era casada com o pai de Bahar, ele viu outra mulher chamada Bahar como igual à sua filha. Ele amava aquela mulher e como diziam, eles tiveram um filho. Com lágrimas nos olhos Atice pergunta a Yale se talvez ele pudesse encontrar aquela mulher e o filho e se eles concordarem. Ele acredita que a operação poderia ser feita. Yale apenas olha para Atice e abraça. Quando Atice volta do hospital para casa, ela vê Bahar esperando por ela na porta. Ela diz a ele que foi para falar sobre algo que Inver lhe contou e quer dar a opinião dele. Os dois entram na casa e Atice pergunta o que está acontecendo. Bahar diz a ele que Inver lhe disse que eles vão se divorciar. Se a culpa for dele, eles deveriam reconsiderar e não agir tão precipitadamente. Atice diz a ele que o relacionamento deles não tem sido bom ultimamente e eles brigam o tempo todo. O casamento deles sempre foi lindo e eles se respeitaram, mas desde que as brigas começaram, coisas ofensivas foram ditas e ela não quer que o relacionamento seja prejudicado mais do que já está. Bahar diz a ele que eles estão agindo como crianças e não podem terminar o casamento só por causa do que dizem um ao outro quando brigam. Atice diz a ela que elas têm idade suficiente para decidir por si mesmas e ambas concordam, nada vai mudar e elas ainda serão suas filhas. Bahar diz que ela deve ir embora, mas pede que ela prometa que pelo menos vai pensar no assunto. Atice diz que está tudo bem, eles se despedem e Bahar vai embora. As horas passam e vemos Levin preocupado em seu carro em frente à casa de Atice. Ele decide descer e bater na porta. Atice abre e Levin pede que ele o deixe entrar, pois ele deve contar a ela algo muito importante. Os dois sentam na sala. Levin diz a Atice que não tem certeza disso, mas acredita que Sirin foi sequestrado. O que ela contou sobre passar a noite na casa de uma amiga para um projeto é mentira. Atice ri e diz que deve estar brincando, mas Levin, preocupado, a interrompe e diz que é verdade. De repente, Sirin sai do quarto e pergunta o que está acontecendo. Atice conta a ele o que Levin estava lhe contando. Levin fica surpreso e pede desculpas por tudo. Então ele sai de casa. Sirin o persegue e os dois entram no carro. Levin dá um papel a Sirin e diz a ela que Sark tem muitas questões que deseja que ela resolva. Quando ela o fizer deverá devolver o papel para ele. Sirin guarda e avisa Levin que ela está com sérios problemas. Ela sabe que a estão vigiando, então o abraça e se despede. A louca ondulada entra em casa e sua mãe pergunta por que ela mentiu para ela e onde ela passou a noite. Sirin grita com ele que ele não se importa com isso e se tranca em seu quarto. Lá ela se lembra do que realmente aconteceu. Embora estivesse trancada, Munir entrou no quarto escuro e disse a ela que sem dúvida mataria um de seus pais. Mas não será de imediato, então ele tem que ir surpreender a mãe. Foi assim que libertaram Sirin. Porém, Munir ordena que se Sark perguntar o que aconteceu com sua família, ela deve dizer que após o acidente a casa onde moravam pegou fogo e todos morreram. Sirin abre a carta que Sark lhe enviou com Levin. Lá Sark pergunta exatamente o que aconteceu com sua esposa e filhos, ele deve escrever a resposta e enviá-la de volta para Levin. Sirin sabe que está ameaçada. Por isso escreve a resposta que lhe foi ordenada, confirmando a morte de Bahar e dos filhos. Por outro lado, Seida e Elis falam sobre o casamento falso de Seida com Peyami, que acontecerá muito em breve.
Seida ligou para a mãe para convidá-la para ver o filho, mas não obteve resposta positiva. Eles olham para o relógio e dizem que é tarde demais. Os dois vão ao apartamento de Bahar e junto com Enver fazem uma surpresa para Bahar, um lindo vestido verde que Enver fez especialmente para ela usar no dia do casamento de Seida. Bahar sorri e diz que é um vestido lindo, mas teme não poder usá-lo. Todos perguntam por que e Bahar diz que seu corpo está cheio de hematomas por causa da doença. E ela lhes pede que ele experimente e eles verão como vão consertar os poucos hematomas visíveis. Todo mundo pensa que são apenas algumas marcas pequenas, mas quando Bahar sai do banheiro, todos testemunham a quantidade de hematomas que Bahar tem por todo o corpo, que são impossíveis de esconder. Eles ficam chocados ao vê-la e Bahar troca de roupa. Ela percebe que eles estão muito sérios e tristes e diz para não se preocuparem, pois depois do transplante todos aqueles hematomas irão desaparecer. Enver e eles começam a chorar, pois se sentiram muito mal ao ver o corpo de Bahar. Seida diz a Bahar que se ela não quiser usar o vestido ele deveria entregá-lo a ela. Bahar diz que sim. Seida pega o vestido, se despede e sai do apartamento. A loira vai até o apartamento de Arif e pede que ele saia com ela, já que é Bahar. Arif aceita. Levin encontra Sarp e lhe entrega a carta na qual Sirin respondia às suas perguntas. Levin sai rapidamente e Sarp abre o envelope. Lá Sirin lhe conta que sua família não sabia que Bahar estava esperando um bebê. No dia seguinte ao acidente a polícia ligou para informar que Bahar, seu bebê e Nizam morreram em um incêndio causado por um problema elétrico. Eles procederam à preparação dos funerais e de seus túmulos. Isso é tudo que ele sabe. Sarp chora depois de ler esta carta. No dia seguinte é hora do casamento de Seida. Todos os amigos de Seida que moram no prédio chegam em uma van até um hotel muito luxuoso, onde todos os preparativos estão prontos. Bahar e as crianças entram em uma sala designada a eles e ficam impressionados ao ver como o lugar é grande e bonito. Eles decidem tomar um banho de espuma na jacuzzi do banheiro. Por outro lado, Sirin enlouquece pensando em tudo que Munir lhe contou e em como ele ameaçou sua família. A campainha toca e Sirin abre a porta para Levin. Ela, muito histérica, diz a ele que entra em pânico só de imaginar que a qualquer momento chegará a notícia de que algo aconteceu com um de seus pais. Se descobrirem que ela respondeu a uma carta enviada a Sarp, irão matá-la. Levin tenta acalmá-la. Ele diz a ele que ninguém sabe daquela carta, porém, há outra coisa, que Sarp quer alguma coisa. Sirin pergunta o que ele quer. Levin conta que pediu uma fotografia de Doruk porque nunca o conheceu. Sirin, muito nervoso, avisa que não tem fotos de Doruk. Na verdade, naquela época ela não falava com Bahar e não tem informações sobre isso, muito menos fotografias. Levin vê que Sirin está muito desesperado e manda ela chamar a polícia. Sirin diz a ele que isso é impossível, eles não podem fazer isso porque seria o seu fim. Ela pede para ele dizer a Sarp para deixá-la em paz e não segui-la mais. Levin apenas olha para a maluca e pensa. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, amigos!